Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a resolução do problema 3, capítulo 2 do Halliday, 11ª edição. O enunciado diz assim: um automóvel viaja em uma estrada reta, retilínea, por 40 quilômetros a 30 quilômetros por hora. Bom, 40 quilômetros eu vou andar a 30 quilômetros por hora. Minha velocidade V1 vai ser 30 quilômetros por hora. E meu delta x1, a distância, o deslocamento que eu andei ali, foi de 40 quilômetros. Bom, esse carro ele continua na mesma direção retilínea, tá? Por outros 40 quilômetros, agora a 60 quilômetros por hora. Então, estou aqui com V2 60 quilômetros por hora e o delta x2 40 quilômetros por hora. Qual é a velocidade média de um carro durante a viagem completa de 80 quilômetros por hora? Então ele quer a velocidade média nesse percurso. Assuma que ele se move na direção positiva do x. Então meus deslocamentos vão ser positivos. No final das contas é isso que ele está dizendo. Eu me desloco 40 quilômetros primeiro na direção positiva do x. É um vetor do zero da origem até 40, mais um outro vetor que sai ali desses 40 e vai até a posição 80. Se você soma esses dois vetores, você tem um deslocamento positivo de 80 km por hora. Ele quer saber qual que é a velocidade média aqui. Provavelmente, se você viu o primeiro vídeo com relação a esse capítulo, exercício 1 do capítulo 2, a gente tem uma discussão lá sobre a questão de, em inglês, você ter velocidade para uma grandeza vetorial, velocity, e speed para grandeza escalar velocidade, ou seja, velocity é um vetor. E ele quer, aqui na letra A, justamente essa grandeza vetorial, velocidade, considerando esse deslocamento de 80 e que você teve velocidades diferentes a cada metade desse percurso. Na letra B, ele vai querer a velocidade escalar média. A escalar média, ela não vai ser um vetor, ela vai considerar toda a distância que você percorreu. E nesse caso, como a gente percorre 80 quilômetros e o deslocamento é da origem até a posição 80, logo é um vetor com módulo 80 quilômetros também, acaba que a velocidade vetorial média vai ser em módulo, né? O módulo dela vai ser igual à velocidade escalar média. Vamos ver? Velocidade vetorial. Veja, aqui de novo a discussão. Não estamos usando vetores, mas implicitamente a gente quer dizer que aqui eu tenho um deslocamento vetorial e aqui uma velocidade vetorial. Tá? Poderíamos ter aqui colocado inclusive a setinha indicando vetor. Velocidade média ΔX sobre ΔT, deslocamento pelo tempo. O deslocamento a gente já sabe, são 80 quilômetros. Mas o tempo a gente vai ter que somar, a gente não conhece. Porque o ΔT1 ele vai ser relativo à primeira metade do percurso com a velocidade 1 e o ΔT2 relativo à segunda metade do percurso com velocidade V2. Ora, ΔT1 é igual a ΔX1, então ΔT1 é igual a ΔX1 dividido pela velocidade. Velocidade V1, tá? Bom, eu fico então com ΔT1 igual a 40 km dividido por 30 km por hora. Quilômetro com quilômetro corta, esse hora vai subir, então o ΔT1 são 4 terços de hora. Você divide uma hora em 3 partes, eu vou ter gasto então mais de uma hora.
porque eu estava numa velocidade de 30 km por hora. Já na segunda metade do percurso, veja só, ΔT2 é igual a ΔX2 sobre V2, 40 km dividido por 60 km por hora, quilômetro com quilômetro corta, corta, a hora vai subir, eu vou ficar com 40 sessentavos, que equivale a 2 terços de hora. 2 terços de hora. Então, aqui no ΔT1 eu gastei 4 terços, no ΔT2 eu gastei 2 terços, 4 mais 2, 6, dividido por 3, 2 horas no total. Então, eu vou ter gasto 4 terços mais 2 terços de hora, igual a 2 horas no total. Bom, agora eu consigo calcular a velocidade. Velocidade vetorial média, deslocamento, é posição final, o meu vetor deslocamento, aqui eu vou calcular só o módulo dele, né? 80 por 2. Velocidade vetorial média, 40 km por hora. Módulo 40, unidade km por hora. Direção no sentido positivo do x. Belezinha? Na letra B, ele pede a velocidade escalar média. Bom, a velocidade escalar média, ela é dada, vou denotar ela como S, AVG, e ela é dada pela distância total percorrida, que é de 80 km, pelo tempo total, que eu levei, 2 horas. Então eu fico com 40 km por hora também, mas agora essa é uma grandeza escalar. Tá? Não tem como representá-la ali como um vetor. Ela seria, bom, o equivalente ao módulo do vetor velocidade média para esse caso, já que o deslocamento, ele, vamos supor que o carro volte para a origem, o deslocamento ele vai ser nulo, ele vai ser um vetor nulo, mas a distância total percorrida, que eu estou chamando de D, vai ter sido 40 km por hora, 40 km, primeira metade do percurso, mais 40 km, segunda metade do percurso, e se eu volto para a origem, eu ando mais 80 km. Então, eu fico no total com 160 km dividido pelo tempo que eu gastei aí nesse percurso. Já o deslocamento ele vai ser nulo, porque eu saí de uma posição x no tempo t igual a zero, fui lá até a posição 80 km e voltei para a mesma posição inicial, que era no x igual a zero. Então, nesse caso, que não é o caso aqui do exercício, mas nesse caso que eu dei como exemplo, você teria um deslocamento nulo, logo uma velocidade média nula, velocidade vetorial, mas a velocidade escalar seria diferente de zero, né? Ela seria um escalar diferente de zero, porque você percorreu 160 km num determinado tempo. Aqui não, aqui nós vamos ter o mesmo valor, tanto para a velocidade escalar média, quanto para a velocidade vetorial média, o seu módulo, né? A intensidade desse vetor vai ser de 40 km por hora também. Na letra C, ele pede como é que eu posso verificar isso, essa velocidade média, graficamente. Bom, graficamente, no gráfico de x em função do tempo, com o tempo dado em horas e o x em função do tempo dado em quilômetros. Aqui eu coloquei, a gente gastou 2 horas, né, para vir aqui da posição 0 km até a posição 80 km. A primeira metade desse percurso, se você se lembrar, a gente gastou 4 terços de hora, que seriam 1 hora e 20 minutos, e mais 1 terço de hora, né? 1 terço de hora, 1 hora são 60 minutos, 60 dividido por 3, 20. Então, 1 hora e 20 minutos, a gente vai ter, então, do tempo t igual a 0 até o tempo t igual a 4 terços de hora, vai dar 1,3333,
eu vou percorrer o caminho, esses primeiros 40 km com velocidade V1 igual a 30 km por hora. Lembra, quanto maior for a inclinação dessa reta do gráfico x de t, onde x aqui é a ordenada e t é a abscissa, quanto maior for a inclinação aqui, eu vou ter uma velocidade maior, porque a velocidade é dada pelo coeficiente angular aqui, o valor do coeficiente angular, tá? Ou a inclinação da reta, né? Também é usada essa terminologia. Veja que aqui eu tinha uma velocidade V1 de 30 e aqui a inclinação é maior, velocidade maior, no caso eram 60 km por hora para os outros 40. Veja aqui, ó, 30 km por hora em um tempo de 1,33333, eu percorri a primeira metade de 0 até 40 e a segunda metade de 40 até 80 eu percorri com 60 km por hora, inclinação maior da reta aqui. Agora, eu posso achar a velocidade média traçando simplesmente essa reta azul, que é posição inicial até a posição final, tá? Eu tenho aqui uma reta e a inclinação dessa reta vai me dar a velocidade média, que é o deslocamento total aqui, 80 menos 0, 80, dividido pelo tempo que eu gastei, 2 horas menos 0. 80 dividido por 2, 40 km por hora. Então veja que corresponde a unir aqui esse ponto a esse ponto do gráfico, dando então a velocidade média de 40 km por hora. A inclinação da reta é dada por 40 km por hora, 80 dividido por 2, né? Aqui, se você observar, eu tenho esse triângulo retângulo maior, a hipotenusa sendo esse segmento aqui azul, eu tenho cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto, 80 dividido pelo cateto adjacente, 2, vai me dar os 40 km por hora. Tá? Velocidade aqui, ó, média nesse percurso, olha, eu pego esse cateto oposto, aqui na primeira metade do circuito eu tenho 40 dividido por 4 terços, tá? Que vai dar os 30 km por hora. Aqui eu tenho 40 dividido por 2 terços. 40 dividido por 2 terços, 60 km por hora. Tá? Então, graficamente, nesse gráfico de x posição em quilômetros em função do tempo dado em hora, eu tenho a velocidade como sendo a inclinação da reta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o problema 3 do capítulo 2 do Halliday, 11ª edição. Valeu, pessoal!